Fala, galera. Cara, eu quero só finalizar, né? O que eu comecei do sistema da nova build, novo sistema de build. Achei que foi incrível, na verdade, a experiência para mim foi, cara, super positiva, foi super legal, conversar com todo mundo, pessoal super aberto a dar dicas, a pensar junto, a ajudar. Teve gente que não gostou muito, né? Tipo, principalmente a questão, acho que o mais complicado do pessoal entender, né? Tanto assimilar como também aprovar, porque meio que foi o nerf, né, na galera que era Taming, porque o Taming ele era uma skill já bastante forte, agora não tem mais isso, então isso um pouco piorou um pouco, eu acho, para quem gostava de ser só o Taming, mas de maneira geral eu vejo isso como muito positivo, cara. Eu vi uma build de um cara que ele pegou Taming só para ser cavaleiro, por exemplo, ele não queria comandar, ele pegou o Taming para poder ter a montaria dele e ser um cavaleiro. Então já achei isso incrível, assim, para mim isso já foi um baita ganho, você ter esse nível de criatividade para poder construir seu próprio personagem, né? A gente acabou removendo aquela questão toda de compra de pontos, então, cara, você via a super liberdade que as pessoas têm para construir build, e eu achei que isso foi super legal, cara, muito positivo, de várias formas, como cada um foi experimentando várias coisas e como estava geral muito aberto assim a ajudar também a, cara, participar, falar, cara, não tá bom, tá ruim, pô, eu tô muito forte. Cara, é difícil você ver isso. Alguém fala, cara, meu personagem tá muito forte, me dá uma nerfada, que pesou um pouco a mão aqui. E eu acho isso incrível, cara. Eu acho isso muito legal. Trazer a comunidade pra construir junto, pra crescer junto o Epic, assim. Pô, pra mim tá sendo super divertido. Eu queria só consolidar com vocês algumas últimas coisas que eu tô pensando ainda em fazer. E aí eu vou trazer a gente para conversar aqui, mas um pouco mais para finalizar o pensamento assim, porque eu acho que de maneira geral foi bem recebido esse novo sistema, né? Algumas, cara, eu vou dizer poucas pessoas assim, tá? Não diria nem 10%. Eu ia falar 10, mas acho que até menos que isso. Talvez 3%, não sei, poucas pessoas mesmo não quiseram migrar que eu me recordo assim. Então, eu acho que a maioria ganhou, né? Acho que por maioria de votos, eu ainda vou perguntar para vocês mais uma vez, fazer um poll lá no Discord para ver se realmente é isso, se a gente deve seguir com isso. Se for, eu já vou começar a remover todo o código antigo. E aí eu quero focar agora em duas coisas, né? Eu vou falar aqui para não me perder. Deixa eu fazer as considerações aqui, então. O que eu quero fazer? Eu estava pensando, por quê? Na build de guerreiro e de ladino, a gente tem o Tactics, mas também tem o Major. Só que para eles não funciona, né? Tipo, nenhuma classe guerreira ou ladina usa Major para nada. O Ninjutsu lá, o Shinobi não usa Major, o Paladino não usa Major. Mesmo as classes que tem casting, assim, eles não usam Major. Então eu tava pensando, talvez eu devesse remover quando você escolhe uma classe, né? Tipo, viviseccionista ou paladino ou qualquer classe lá na criação que te dá o HP, eu poderia remover já o Major do cara e deixar o Tactics. E aí, se o cara escolher uma classe de sabedoria, pô, um alquimista, um granadeiro, né? Ou então qualquer outro mago, ele perderia o Tactics. E aí eu acho que assim fica interessante, porque não confunde novos jogadores, principalmente. Meu outro ponto só é que vai ficar 12 e 13. E aí eu fico, caraca, fica meio assimétrico, né? E aí eu até pensei em várias formas de tentar resolver isso. Falei, cara, talvez com isso, eu removendo um daqui, eu possa jogar um pra cá, mas vai ficar a mesma coisa, vai dar no mesmo, né? Eu teria que criar mais um cara aqui pra poder ficar uma coisa mais simétrica. Mas também é meio um toque. Não sinto que quebra nada. Eu acho que, na verdade, é como está sendo hoje. Está sendo, na prática, né? 12 de militar e 13 de civil. Então, acho que até aí está bem, bem aceitável. Normal. Mas queria trazer vocês para pensar junto comigo sobre como abordar esse daqui. Eu acho que faz sentido remover. Não sei se faz sentido criar. Até pensei em fazer algumas coisas tipo, cara, talvez remover o Beastmaster e aí com isso eu jogo um cara pra cá e aí jogo medicine pra cá e aí eu removo o Tactics de um e o Major do outro e aí fica uma simetria legal. É uma coisa que a gente pode considerar também. Eu acho que também de certa forma faz sentido porque o Medicine ele tem sido muito
Para combate, sim, tá? Apesar dela ser uma skill cívica, o pessoal na raid usa muito ele para poder se curar. Mas eu acho que o Medicine dá para dar um carinho muito legal, cara. O Frajolas trouxe esse sistema muito foda de fratura. E eu acho que a gente consegue enriquecer muito ele, porque, mano, pensa em várias possibilidades. Era RP de peste bubônica, putz, RP de qualquer doença assim que você possa investigar. A gente tem aquelas máscaras super fodas também que dá pra criar uma proteção pro cara, né, de respiração e tal. Várias coisas legais que a gente pode fazer com isso. Então, acho que tem espaço para crescer nisso aqui ainda. E então, eu acho que é isso pra gente pensar. Eu queria falar um pouco sobre. Eu vou consolidar, né? Sobre o segundo tópico que eu quero falar. Eu queria, na verdade, dar um carinho para cada skill aqui. Por exemplo, o pessoal já estava falando bastante do stealth, é o que mais me pediram, que era para dar uma olhadinha em stealth, que estava pressão, pô, tava um pouco chato. O stealth é muito 8 ou 80, né? Ou você é um deus que anda sozinho e ninguém te vê nunca, ou você é um cara completamente medíocre e toda hora você falha seu teste. E tá difícil balancear isso. Agora que ele é stealth, não se chama mais sneak, né? Na prática ficou a mesma coisa. Mas poderia direto, em vez de fazer dois testes de se esconder e ganhar passos, já se esconder com passos, e aí poderia ser uma qualidade de vida pra galera. Então são coisas que eu queria passar assim, criar minigames, né, para cada skill. Então, pô, o que o Frajola fez do Mechanics lá, que era você, do lockpicking, né? Você tem alguns baús que mesmo sem ter a skill, você conseguiria usar lockpicking nele para poder dar conseguir fazer o joguinho lá, e aí com esse joguinho você abriria baús que você não conseguiria automaticamente, mas para isso você precisaria ser mecânicos primário. Então agora que a gente tem essa questão muito mais forte, né, do primário e do secundário, eu acho que também fica interessante. Outra coisa que eu queria falar, o Medicine, apesar dele ser um cara que ele faz sentido também como militar, eu tava vendo algumas builds, cara, e realmente o Medicine no civil ele faz sentido pro cara que não quer ser craft mesmo, tipo, cara, faz total sentido. Eu não quero nada disso, só quero curar mesmo e seja na batalha, seja em outra coisa, não sei. Realmente eu achei que não ficou tão ruim assim, apesar de ser meio que um free, né? O cara pega aqui One-Handed Parry Medicine. Porra, tanque perfeito, parceiro. O cara, ele vai destruir tudo, vai atropelar qualquer DG, então hoje eu sinto que tá todo mundo levemente mais forte. Eu acho que os NPCs precisam acompanhar um pouco esse superpoder que os jogadores receberam, né? Mas também eu tenho visto algumas batalhas, algumas pessoas também sofrendo para vencer, então não acho que seja tão crítico. Eu só preciso parar um pouco mais para acompanhar de perto como é que tá sendo essa experiência, né, do combate. Porque, mas é meio que de sempre, né? Eu acho que eu nunca vi, cara. Tu junta três, tu destrói qualquer coisa em poderes de FLS, mesmo aqueles orcs negros super fortes correndo pra caramba. Deu três pessoas, meu irmão, tu consegue zerar qualquer desafio do jogo. Praticamente é isso, assim. Eu lembro até na FLS que a gente fez um champ spawn, cara, uns 5 6 caras com item inicial, putz, 40 50 de skill, vencendo um dragão lá, que era um desafio pra level 12, assim. Falei, cara, não tem como, junta uma galera, como é que você balanceia, né? Até pensamos um pouco em fazer um sistema de que o boss, quanto mais oponentes, mais forte ele fica. Mas aí eu penso, pô, mas isso também meio que pune o jogador jogar junto, né? O cara quer juntar a galera para poder enfrentar o boss tá mais forte, ele vai querer não levar ninguém com ele, vai querer lutar sozinho. Por mais que a recompensa seja maior, o desafio também vai ser maior, e aí vai dividir igual, né? Eu acho que acaba não sendo um incentivo. E eu acho que a gente precisa incentivar sempre o jogo junto, né? Então, isso é uma parada que eu penso também. E aí, eu vou trazer para vocês agora o seguinte: a gente vai começar a consolidar, fechar um pouco, cara. Eu acho que tá bem, já tá bem legal. Tem só mais um sistema grande que eu preciso fazer, que é o sistema de reino e nobreza. Então, esse daí vai ficar talvez para depois, não sei se pro beta ainda, mas é algo que eu quero fazer. Mas agora seria mais ou menos isso, né? Os minigames e enriquecer cada habilidade nova, cada skill nova. O Beastmaster, por exemplo, é um cara que eu posso trabalhar um pouco mais. Estava pensando dele já dar um bônus pros pets de guerra dele. E eu iria um pouco mais por esse caminho.
o Stealth, o Tailoring, que eu também quero dar um carinho. O pessoal falou, pelo que eu entendi, né? Do que a galera Crafter me pediu, é que só 5 materiais, por exemplo, só tem um elemento de cada um, né? E aí os caras, você enriquece isso com magia. Ficou bem legal essa parte, eu achei. Eu acho que eu vou manter isso porque eu gostei de ver a galera precisando de um mago para ativar o minério. Alguns não gostaram, então preciso ouvir de vocês também, ver como é que vai ser. Eu achei produtivo isso, achei que foi bem legal, então eu manteria, mas eu também vi que tem uma necessidade de ter mais recursos, né? Porque o salto, pô, preciso para 20 de skill para conseguir chegar no próximo recurso. E aí isso é um pouco cansativo, né? Desgastante para o cara que quer, pô, sentir progressão, né? Eu acho que sentir a progressão é que é o dopaminérgico da parada. Então quero fazer um pouco isso também. O que vai ser legal disso, né? Incluir novas cores. A gente vai ter mais cores para o servidor. De minério, pô, tem várias cores super fodas no último online. Então dá para colocar armaduras ainda mais legais. Eu coloquei o Atrium agora, né? Que é basicamente um rename do Galvorn, que já tinha uma cor muito fodona. E aí eu acho que vai ficar legal para ser esse top armadura de física. O que eu pensei para as armaduras para os elementais, né? Por exemplo, vamos dizer que hoje é o Ignium, que dá defesa de fogo, ele pega de proteção 50, metade do arcana do cara como um percentual de proteção, né? Eu tava pensando em talvez, cara, dobrar a questão da proteção do nível acima. Vamos dizer que seja Ignium, sei lá, um Ignium Igniums boladões lá. E aí esse segundo cara, que vai ser um vermelho um pouco mais bonito, ele pode dar um bônus para proteção, não precisa ser o dobro, né? Pode ser mais 20%. E aí o cara bateria o cap lá de 70%, 80% só com minério. E aí a gente tem mais variedade. E aí com isso eu já dobrei o número de recursos para cada um. Tanto para couro, para madeira, para... Madeira acho que tem bastante. Mas mais para couro, para minérios e talvez se precisar, né? Para madeira também. Então acho que vai ficar interessante para a gente ter essa questão da progressão. A madeira, eu não sei se eu consigo agora pro beta, porque pro beta as árvores já estão meio que definidas, né? Mas como a Kat está criando vários biomas, então eu consigo aproveitar isso nos biomas dela para cada madeira, já sabendo onde é que elas vão ficar no mapa, ter um nível de dificuldade, e aí a gente conseguir fazer um level design um pouco mais interessante. Então acho que vai ficar isso. Fechando aqui, né? Consolidando. Queria, se vocês quiserem, falar, cara, eu queria que o meu parry fizesse uma parada ativada quando eu ligasse ele, e aí, pô, sei lá, eu conseguisse bloquear um ataque, dar um na cara do maluco, sem ser eu ser tanque. Só porque o parry hoje ele só é isso, né? Não faz nada. Não sei se isso é legal, porque vai ser mais coisa para balancear depois. Mas é interessante, a gente pode ver um pouco de cada um. O que vocês tiverem de ideia da skill que vocês estão usando, que vocês acham que dá para enriquecer, eu começarei pelas cívicas, tá? Eu acho que faz mais sentido a gente começar por aqui. E o stealth, a galera está me pedindo bastante. Então eu começaria por aqui. E depois eu virei para militar para tentar trazer, dar um carinho também. E acho que eu começaria pelo Beastmaster, né? Para poder dar um, uma enriquecida nas skills. Fecharia tudo. E aí, conforme eu for terminando a parte de código, já no código já tô limpando bastante, cara, tirando muito código antigo que a gente já não usa, tá praticamente tudo Epic, tá ficando bem mais legal. Tem muita coisa que a da FLS vai ficar, vários sistemas ótimos também, que não faz nem sentido ficar mexendo, porque funciona muito bem. Então eles vão continuar lá, mas já tô arrumando a casa pra gente começar a ir pro próximo tópico aqui, que é focar em eventos, né, roleplay, jogo de poder em Valteres. O que eu quis fazer, né, quando as facções da staff eles pediram para cada um ter um ter um tipo um parceiro, uma parceira com outras facções de jogadores, né? Com isso, eu quero que tenha mais um pouco de jogo de poder mesmo, né? É como se fosse mais ou menos cada um tem uma ideia de como gerir Valteres. Então, vou dar aqui por alto, né? Eu diria que os regentes, mas isso vai ser muito de vocês também, mas eu diria que os regentes, eles estão mais inclinados a uma monarquia absolutista, a Liga está mais inclinada para uma democracia,
e o conselho está mais inclinado para, não sei, uma república, uma coisa um pouco mais. Uma sofocracia, né? Que é aquela que só os sábios governam. Então acho que faz total sentido. E aí ficaria um pouco nisso. E aí, como é que venceria, né? A gente acho que poderia explorar um pouco mais disso. Teve um cara que deu um feedback muito bacana, cara, que eu achei que quando a gente separou, quando a gente liberou os territórios, a gente liberou as facções feitas por jogadores, você tirou um pouco do desafio de conseguir uma facção. Porque, pô, se teu amigo criou aquela facção, tu já consegue entrar, pô, tu já é amigo do cara, tu nem precisa fazer muito esforço em game. Agora, se tu é daquela facção da staff, e aí tu precisava ser recrutado, tu nem conhecia o cara, em game tu tem que fazer alguma coisa. Então, isso funciona, mas também é ruim. Se tu for um jogador que ele é líder, é um jogador que ele sabe trazer a galera pra perto, cara, funciona muito. Tu vê a galera recrutando aí, se mexendo e tal. Agora, se for um jogador que ele não é, cara, ele afasta, né, o pessoal e a facção dele fica vazia. Teve até relato de jogador falou que pediu pra entrar na facção, o cara falou, pô, você tem que fazer uma coisa excepcional pra entrar. O que que é excepcional, tá ligado? E aí ele meio que desistiu, falou pra mim, né? Pô, cara, tá desistindo. Então é difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer fazer uma coisa mais player-based, quem é o player, né? Então, não que não tô reclamando, tá? Só porque é o feedback que eu recebo de vocês, eu acho que é legal compartilhar aqui, para vocês terem uma visão um pouco mais panorâmica também, né? De como é que é todos os lados, né? Às vezes você quer muito investir, dar todo o poder pro jogador, mas aí ele acaba não sendo tão amigável com novos jogadores. E aí, talvez acho que é a hora que a Stave precisa interferir de alguma forma para poder trazer, né, essa galera um pouco mais para perto. Eu penso em fazer um sistema, talvez um NPC de facção, que ele vai recrutar, e aí o cara já vai poder construir, né, galgar a carreira dele na facção que ele quer. E eu acho que é bom porque fica mais assíncrono, né? Tipo, ele não precisa depender de esperar o jogador que ele precisa jogar no mesmo horário que ele joga, se encontrar e fazer toda a repelagem de conseguir ingressar na facção. E aí, quem sabe, eles se esbarram um dia na sede e aí começam a se conhecer um pouco melhor, já com aquele respeito de ser da mesma casa, né? Então, penso um pouco disso também. E eu acho que é para isso que eu quero focar um pouco mais agora. Eu já estava vendo uns sisteminhas de boss, para a gente conseguir fazer boss mais interessantes. Fiz um para testar, cara. Eu spawnei o bicho, eu minimizei a tela quando voltou, já estava morto. Passou dois caras e rapelou meu chefe lá. Eu tenho que aprender de novo como é que vocês estão, porque vocês estão muito mais fortes do que eu esperava. E aí eu vou tentar ficar um pouco mais no in-game, né? Esse Game Started aqui eu queria fazer um vídeo de como criar um personagem, mas eu acho que eu vou. Já tá bem longo esse vídeo, eu acho que eu vou deixar pro próximo. E aí eu faço um também servindo como uma coisa de tipo, cara, comece aqui, né? Como é que você cria um personagem? O que significa cada habilidade e tal, cada skill, como é que é a cultura, falar um pouco sobre cada cultura. E aí a ideia é a gente começar a tentar divulgar o Epic um pouco mais para trazer mais gente nova e validar mais ainda o sistema. Mas eu acho que eu vou deixar isso aqui para semana que vem. Acho que com certeza, né? Faz mais sentido. E aí, quando a gente terminar de consolidar tudo, a gente começa de novo, né? Tentar, vou ver se eu consigo investir numa divulgação legal e começar a trazer mais gente para jogar com a gente. Mas isso, rapaziada, cara, quero agradecer a todo mundo. Tá sendo bem divertido, rapaziada. Obrigado aí por construir isso aqui junto comigo e vamos que vamos. Valeu.